Imagina pagar baratinho numa tela ou nem pagar, já usar a tela que você tem para te entregar altas taxas de atualização e te render muitas vantagens nos games. E teoricamente isso pode ser possível fazendo um overclock no seu monitor ou na sua TV. Já ouviu falar do termo FPS ou frames por segundo? Mesmo que você não saiba o que é, você enxerga isso quando olha para a tela do seu celular, para a tela da sua televisão. Neste momento você pode estar assistindo esse vídeo a 30 frames por segundo ou a 60 frames por segundo. Um frame ou um quadro é mais ou menos como se fosse uma imagem, uma foto que você tira. E o que dá para você a sensação de movimento quando você vê um vídeo é a junção de várias fotos, ou seja, vários frames ou vários quadros, passando rapidamente em um período curto de tempo. Geralmente a gente mede isso em segundos, por isso o termo frames por segundo ou FPS. Quanto maior a quantidade de FPS passando na tela por segundo, melhor é a fluidez de imagem com que a gente consegue ver. Você pode notar que embaixo a Torre Eiffel está passando a 60 FPS e na parte de cima eu estou aumentando ali a quantidade aos poucos. Dá a impressão que a parte de cima do vídeo está fora de sincronia com a parte de baixo, mas na verdade o que está alterando é só a quantidade de frames por segundo. Acima de 24 frames por segundo nós já temos um padrão de vídeo que já é assistível. Abaixo disso já começa a incomodar um pouco a gente. Porém, se tratando de jogos, é aconselhável jogar no mínimo a 30 FPS, talvez ali até com umas pequenas variações para baixo, mas quanto mais FPS, quanto mais frames por segundo, melhor. Só que não basta o seu jogo estar rodando a, por exemplo, 90 quadros por segundo, se você não tiver uma tela que vai acompanhar essa taxa de atualização, ou seja, que vai te mostrar 90 frames por segundo. Recentemente eu vi lá no canal do Miguel da MW Informática, em que ele pegou o monitor dele que tinha uma taxa de atualização 60 Hz, ou seja, ele só exibia 60 FPS na tela, e transformou ele no monitor de 75 Hz, fazendo um procedimento bem simples de overclock. Então decidi replicar esse teste para ver o que eu conseguia fazer de overclock na minha TV de 42 polegadas. Existem 3 meios de fazer esse procedimento. Se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, você pode fazer pelo painel da NVIDIA. Se você tiver uma placa de vídeo AMD, você pode fazer pelo painel da AMD. Mas existe um método universal, que é baixando o programinha que eu vou deixar na descrição, que se chama Cru. Esse programa, ele basicamente cria resoluções que normalmente não estariam habilitadas no seu Windows, então você vai poder forçar o seu monitor a trabalhar um pouquinho além da capacidade dele. Então eu baixei, descompactei ele e dentro da pasta aqui você pode ver que tem vários aplicativos. A gente vai executar esse azulzinho aqui mesmo. Então aqui está o programa aberto, ele é bem fácil de usar, é bem mais fácil de usar do que os outros dois métodos, então facilita bastante a vida. Aqui em cima a gente tem o modelo da TV que eu estou usando. Aqui eu posso simplesmente clicar em ADD. A resolução padrão do meu monitor, teoricamente, o que ele alcança é 1920 pixels por 1080 linhas, ou seja, uma resolução Full HD. E a taxa de atualização é igual a 60 Hz. E no que isso vai fazer diferença para mim? Por exemplo, se eu estiver jogando um joguinho e ele passar dos 60 FPS, eu não vou conseguir enxergar a diferença desses frames a mais aí que o joguinho está ganhando. E basicamente o que você vai fazer para alterar a taxa de atualização da sua tela é vir aqui em Refresh Rate, na opção Frequency, e aumentar e ir testando. Por exemplo, eu sei que o máximo dele, teoricamente, é até 60 Hz, então eu posso vir aqui e colocar 70. E eu vou dar um OK, ó. Você pode ver que essa resolução já apareceu aqui nas opções. O que eu vou fazer é dar um OK, puff, e reiniciar o sistema. No meu caso, eu já vim testando essa resolução, eu fui aumentando aqui de 10 em 10, então eu fiz de 60 para 70, depois de 70 para 80 e por aí vai. E eu cheguei na conclusão que a minha tela vai até 120 Hz de atualização. Passando disso, já começa a distorcer a imagem. No caso, o programa só suporta 4 resoluções personalizadas, então eu vou deletar todas aqui e só vou criar a que eu quero, que eu já sei que dá certo. Então é só clicar em ADD, novamente, eu já vou vir aqui, ó, e digitar 120. A partir desse ponto, eu só preciso de dar OK e a gente reinicia o computador. Depois do computador já reiniciado, é só clicar com o botão direito na área de trabalho em configurações de exibição.
descer um pouquinho a tela e em configurações avançadas de tela, clicar na opção exibir propriedades do adaptador de vídeo do monitor 1. Aqui no caso apareceu as opções, eu vou clicar na aba monitor e na opção taxa de atualização de tela, eu clico aqui na janelinha e olha só que apareceu para mim, 120 Hz. Até antes a opção máxima que era 60 Hz. Eu mexendo naquele programa, habilitou a opção 120 Hz. Então eu clico aqui em cima e dou OK. E olha só, meu computador já está funcionando teoricamente a 120 Hz. Se você aplicar uma taxa de atualização que não funciona, a tela pode distorcer ou pode ficar toda doidona, que nem ficou aqui, o que indica que ele não aguenta. Vale lembrar que se você está trabalhando acima da capacidade especificada, você provavelmente vai estar estressando a sua tela além do limite, diminuindo a vida útil dela, mas não é nada comprovado que eu estou falando, só que geralmente quando a gente excede a capacidade do fabricante, a gente tende a perder vida útil. E isso acontece com a maioria dos equipamentos tecnológicos. Então agora vamos testar a tela para ver se a gente realmente conseguiu alcançar os 120 FPS. Então eu estou aqui no joguinho Rocket League, do lado esquerdo a gente tem o joguinho rodando a 120 FPS e do lado direito a 60. Eu não sei se você está conseguindo notar alguma diferença na tela, mas eu até o momento não notei nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o vídeo passando a 50% da velocidade total. Nesse caso a gente tem que ter um lado da tela rodando a 60 FPS e o outro lado rodando a 30, já que a gente divide esses valores por 2. Então já fica um pouco mais fácil de ver se tem diferença. Eu até agora também não percebi novamente. Então vamos continuar baixando bem mais a velocidade até a gente ver se tem realmente alguma diferença de fato. Agora nós temos 15% da velocidade total, 5% e 1% finalmente. Agora eu decidi apelar. E a gente pode perceber, ó, quadro a quadro aí passando e os dois quadros estão avançando juntos, sinal que o vídeo está a 60 FPS. Mas também pode ser um problema da minha câmera que só está gravando a no máximo 60 FPS e não pega a variação entre 60 e 120. Então vamos confirmar se é isso mesmo que está acontecendo, só que em outra situação. Vamos tentar comparar a fluidez entre os dois lados do vídeo. O lado esquerdo está a 30 FPS e o lado direito a 120. Então vamos ver mais uma vez, só que um pouquinho mais devagar. A diferença aqui ficou bem nítida, então vamos comparar 60 com 120. Pode ver que é bem notável a diferença entre os dois. E agora lado a lado. Observe a diferença de definição entre o lado direito e o lado esquerdo. Realmente não tem como falar que está igual. Então o problema não é com a minha câmera. Eu reiniciei o computador e filmei dessa vez em ultra slow motion. E quando eu coloquei quadro a quadro ficou bem nítido que o procedimento não funcionou na minha tela. Mas pode ser que funcione na sua. Então se você fizer o teste, não se esquece de deixar o comentário aí embaixo falando se funcionou bem ou não funcionou. Se você curtiu o conteúdo do vídeo e quer receber atualização para quando eu lançar novos vídeos, você deve clicar aí no botão de se inscrever do canal e entrar para a nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!